Olá, pessoal! Nessa nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de configuração de texto, né? Então, aqui nós temos a nossa planta, né? Eu considero ela como uma planta baixa que eu estou desenvolvendo, porque ela, de blocos, eu tenho apenas os elementos do banheiro, né? Os hidrossanitários, a lavanderia e a pia de cozinha. Então, uma planta baixa, ela tem somente esses blocos na sua composição, tá? E aí ela vai vir com informações textuais, né? Como nome de ambiente, tipo de piso, né? Área do ambiente, o nível que se encontra o ambiente, beleza? Então a gente vai fazer essa parte de texto hoje. Toda vez que a gente for criar um texto, nós vamos usar o comando MT, tá? Que é o comando da configuração do mtest, tá? Então, quando a gente digita mt, a gente vai entrar nesse comando, né? O comando mtest, que ele é o comando para que a gente possa criar a parte de texto, tá? Existem outros tipos, tá? O mtest é o melhor, por quê? Porque o mtest, ele permite que a gente formate esse texto. Então, a gente consegue fazer um texto corrido, a gente consegue dar enter no texto, tá? Então, ele pede para a gente especificar um local, né, onde a gente vai fazer o texto. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no meu ambiente, eu vou criar aqui, fazer um retângulo, tá? Para ele começar. Ó. Perceba que eu fiz um retângulo do tamanho aqui do ambiente, né, que não fica muito exagerado também, tá? Então, agora eu vou começar a escrever. Por exemplo, aqui é um quarto, né? Vamos considerar que esse vai ser o quarto 1 e esse é o quarto 2, tá? Então, eu vou escrever quarto 2, né? Ou dormitório. Aí embaixo eu vou colocar lá piso cerâmico. Embaixo eu vou colocar área do ambiente, tá? Vou colocar uma área. Tô sem a planta aqui, tá? Então, eu vou colocar um valor aleatório. E por último, a gente vai colocar o nível do ambiente, tá? O nível de ambiente, a gente vai considerar o nível padrão da casa de 30 centímetros, né? Ou 0,30 metros, tá? E nos locais que tem rebaixo, a gente abaixa em relação ao 0,30. Então, eu vou colocar assim, ó, mais 0,30, tá? Percebam que ele está desconfigurado, né? Ele está todo alinhado à esquerda, ele está numa cor só. A letra até está um pouco grande, né? Porque basicamente ela ocupou quase que todo o ambiente. Então, vou, com dois cliques agora, vou abrir o texto. Eu posso estender um pouquinho aqui, ó, para lateral. E com dois cliques a gente permite a edição desse texto. Então, perceba que ele abriu uma nova janela, tá? Então, primeiramente, eu vou selecionar esse texto, tá? E a gente pode escolher um outro tipo de letra, ó. Então, a gente tem alguns modelos de letras aqui, tá? Então, vamos supor que eu quero deixar esse modelo aqui, tá? Então, a gente clica em sim para ele aceitar, bem, ó. Então, eu quero usar esse modelo. Então, a gente clica em sim para ele aceitar a letra, tá, pessoal? Além disso, é interessante, né? Toda vez que a gente alterar, a gente tem que selecionar primeiro e vir aqui e clicar para alterar, tá? Depois de selecionado, eu também posso vir aqui, ó, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita. O ideal é que o texto fique todo centralizado, tá? Então, ó, mesmo fazendo essas configurações, ó, perceba que o texto ainda é grande, né? Ele está ocupando muito espaço do meu ambiente. Então, a gente vai configurar um pouquinho melhor ele. Outra coisa, pessoal, percebam que o texto ficou em marrom, né? Por que que o texto ficou em marrom? Porque a última layer que eu usei, né, foi a layer de porta, tá? Então, a gente vai vir aqui, antes disso, e já vamos deixar na layer de texto, tá? Lembra de mudar para layer de texto, deixa by layer, tá? Percebam que deu um ESC, ó, aqui alterou, mas aqui ele volta para layer de porta. Então, assim, já que a gente está mexendo toda a parte de texto, as configurações, vamos deixar sempre ligado, né, a layer que você vai usar naquele momento, tá? Então, sempre lembrem disso. Eu tô fazendo parede, deixa ligado a layer de parede. Tô fazendo janela, vou deixar ligado a layer de janela. Tô fazendo porta, a layer de porta. Tô fazendo texto, a layer de texto, tá? Bom, com dois cliques aqui, ó, perdão, antes de clicar, ó, um clique, ó, perceba que ele está em texto e by layer. Então, tá tudo ok. Com dois cliques, a gente vai abrir novamente a seleção e a gente pode configurar. Percebam que o tamanho disso daqui, né, dessa letra, ela tá na 0,20, ou seja, ela tá com 20 centímetros de altura, né? Se comparar. Então, 0,20, ela tá mais grossa que a própria parede,
tá? Então, é interessante a gente melhorar isso daqui, tá? Como o nome do ambiente normalmente é o elemento que eu gosto de ficar mais evidente, eu vou deixar ele com 0,15, tá? E isso daqui eu vou deixar um pouquinho menor, tá? Então, eu vou deixar 0,12, por exemplo, tá? E clico fora, ó. Percebam que agora ele ficou mais interessante, né? Ó, em relação ao tamanho, à disposição. Posso abrir novamente e vamos supor que a parte de cima eu quero fazer em negrito. Então, a gente pode vir aqui, ó, deixar em negrito. Nós podemos também voltar... Só um pouquinho. Sai aqui. Nós podemos também selecionar aqui e escolher uma cor, tá? Uma cor para essa letra. Eu quero que ela fique em vermelho, né? Deixando assim mais evidente o nome do ambiente. Aqui a gente também pode mexer, sempre selecionando no espaçamento, tá? Line spacing é o espaçamento da linha. De preferência deixar aqui no espaçamento 1, ó, porque quando a gente coloca espaçamento, ó, 2, por exemplo, ó, ele fica muito longe, tá? Então eu vou deixar no espaçamento 1, que é o que fica mais juntinho ali, tá? Aqui a gente pode abrir a parte de configuração de espaçamento também, tá? Que nem como se fosse um Word, mas essa parte aqui tá suficiente, tá, pessoal? Então, assim, a gente fez o primeiro, né? Configuramos, ó, vou clicar com 2 cliques. Percebam que ele abre várias configurações. Então, a gente pode escolher a parte da letra, aqui a gente pode colocar o tamanho, a gente pode reconfigurar essa letra, né? Então, negrito, itálico, tracejado, sublinhado, né? Aqui a gente tem a parte de configuração, né, do espaçamento. Aqui, pessoal, é caso vocês queiram criar numerações, tá? Numerar, bolinha, né? Uma parte de configuração. Aqui é quando você quer fazer um texto corrido, criar colunas. E aqui para inserção de símbolos, tá? Então, a gente tem várias situações, tá? As mais usuais são essas que eu estou mostrando a vocês, tá? Cliquei fora, tá pronto o meu texto, tá? O que está faltando aqui ainda? Só representar aquele elemento do nível, né? Então, aquele elemento do nível, o que eu normalmente faço? Eu faço uma bolinha. Faço uma bolinha, só para representar o nível. E aí, a gente pode fazer com uma linha, ó. Vamos pegar uma linha aqui. Vou puxar uma linha, mais ou menos assim. Posso pegar essa linha, ó, estender até aqui. E a gente vai fazer ela aqui, ó, fechando ela, tá? Se ela não chegar na pontinha, a gente, ó, só faz isso e traz até aqui, ó. Aí a gente pode jogar uma achura aqui dentro, né, pintar ela. E eu posso levantar ela um pouquinho mais aqui, ó, né, para ela ficar bem certinha. Embaixo do meu número, né? A gente pode reduzir um pouquinho também, tá? E a gente vem e pinta ela aqui dentro, tá? Então a gente vai digitar o comando da achura, que é o hatch, que a gente digita H, tá? Então, o H já vai puxar o comando hatch. De preferência, colocar uma cor sólida, né? Então, eu vou escolher aqui na Ashura o sólido, na cor usual aqui mesmo, e vou só clicar dentro, ó, para ela ficar pintadinha. Dou um ESC, tá feito. Então, eu fiz o primeiro, vou copiar, e a gente pode, sempre aqui nesse caso, para ver como o F8 tá ligado, ele vai sempre mover, né, na ortogonal. Então, eu vou desligar o F8, e a gente vai, ó, colocando de preferência sempre centralizado o nome do ambiente, tá, ó. Aqui, por exemplo, no banheiro, a gente pode tentar simplificar também, tá? Porque o banheiro é um ambiente menor, então a gente pode escrever, por exemplo, WC, né? Ou banheiro mesmo. A parte do piso aqui a gente pode simplificar, né? Então, P ponto. E deixar menorzinho assim, tá? Só para simplificar um pouco. O banheiro talvez colocar centralizado não fica legal, né? Por causa da disposição. Se quiser descer um pouquinho mais aqui, ó, porque aqui a gente tem menos informações, também fica aí a critério, tá, pessoal? Então, aí a organização, né, pelo menos nesse ambiente menor aqui, eu deixo mais a critério de vocês conforme o projetinho de vocês, tá? Ó, mas se eu quiser levantar um pouquinho mais, trazer ele aqui, ó. Então, o ideal é sempre colocar centralizado. Até porque aqui parece que ele tá com sobreposição, né? Mas o bloco, ele é uma linha que vai ficar bem clarinha, né? Essa linha do texto vai ficar mais evidente, então ela vai se sobressair em relação ao desenho, tá? Então, a gente vai entrando em cada ambiente, ó, a gente faz um texto e vai editando todos os outros, tá? Além disso, é interessante a gente criar um texto para portas,
e para as janelas, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo princípio, tá? Então, a gente vai digitar MT de mteste. Então, vou fazer um textinho aqui, ó, vou fazer pequenininho. Tá? De preferência, gente, sempre quando for fazer isso, já tenta lançar ele dentro do próprio ambiente, né, para não ficar aquele retângulo gigante para vocês terem que reduzir, tá? Então, vamos colocar a dimensão da porta, por exemplo, a 0,80 vezes, né, 210, né? Agora eu vou configurar ela. Então, vou só ampliar, puxar um pouquinho aqui, vou selecionar. O tamanho, pessoal, vocês podem botar o 0,12, tá? É um tamanho interessante para a gente deixar. Aí a gente pode escolher um tipo de letra, tá? De preferência, escolham a letra primeiro e depois alterem o valor aqui, tá? Deixa eu só tentar aqui, porque o meu não selecionou, tá, gente? Sempre tome cuidado que tem que estar selecionado para ele poder ajustar, tá? Ó. Então, tá criado. Lembrando sempre que o texto ele tem que ficar naquele sentido da cota, tá? Então, ele vai ficar nessa posição aqui. Então, antes disso, eu vou rotacionar ele. Já que eu vou rotacionar, agora a gente liga o orto, tá? Para ele ficar certinho. E eu vou mover ele agora. Na hora de mover, percebam que eu desligo, ó. Percebam que ainda ficou um pouquinho grande em relação ao tamanho da porta. Então, a gente pode usar um outro tipo de letra, né? Que talvez ocupe um pouquinho menos de espaço, né? Vamos ver uma letra aqui, ó. Vou usar essa letra, por exemplo. Ó, se eu tentar mover ela aqui, ó, percebam que ela fica melhorzinha, né? Em relação à disposição no ambiente. Ah, eu achei ela muito vibrante. Então, não quero que ela fique tão grossa, tão marcada. Então, a gente tenta escolher uma outra letra, tá? Ah, então percebam que nessa letra, tá, o 0,12 ficou grande. Então, a gente pode colocar 0,10, né? E tá feito, tá? Então, é sempre nessa posição quando a gente for fazer vertical, tá? Então, eu faria uma cópia e a gente iria colocando nas outras portas, né? Já iria colocando aqui também nas janelas, né? No caso da janela, a gente vai editar. Então, a janela ela tem que ser o quê? A base vezes a altura. Então, aqui vamos colocar de 0,40 a altura, barra o peitoril, que no caso aqui eu vou adotar ele de 1,70. Vou colocar 1,50 e 1,60. Então, tá aí. Aí a gente vem, modela aqui, tá? O ideal é colocar do lado de dentro, tá? Mas dependendo da quantidade de informação, se estiver um pouco sobrecarregado, nada impede a gente colocar no lado externo, tá? E aí a gente pega a cópia de um e vai levando para os demais, tá, pessoal? E aí a gente vai dispondo todas as informações até que a nossa planta, ela fique completa, tá? Então, ela fique com todas as informações. Então, aqui, ó, foi colocar até do lado externo, né? Então, assim, se colocar do lado externo, coloca todos, tá? Para manter sempre um padrão na hora de inserir as informações do desenho, beleza?